Boa tarde, meu nome é Manuela Pinho e eu e meu grupo vamos apresentar um estudo de caso da Boeing 737 MAX. Antes de começarmos, vou apresentar nosso grupo, que é composto por João Pedro Abreu, eu, Manuela Pinho, Pedro Lendecker, Rafael Aguiar e Yandra Gonçalves. Agora, vou explicar o que é a Boeing. Ela é uma corporação multinacional de desenvolvimento aeroespacial e de defesa. Ela foi fundada em 1916 nos Estados Unidos e atualmente ela e a Airbus juntas têm 91% do market share global. Analisando o designer corporativo da organização, como vocês podem ver aqui embaixo, fica claro que a empresa se preocupou em refrescar a sua marca, o que também reflete o caráter inovador da Boeing, que tende a trazer novas tecnologias para o mercado da aviação. Nesse momento, gostaríamos de destacar a cultura da Boeing, que tem como missão estimular uma cultura que garanta a segurança e tem como seu valor a segurança como prioridade máxima. Com base nisso, encontramos uma contradição entre a missão e o caso 737 MAX. Isso porque, como uma empresa que tem escrito em seu site que tem a missão e o valor de garantir a segurança, não consegue se comprometer com seus clientes e funcionários em estabelecer uma transparência no caso onde matou diversas pessoas. Então, com base nisso, agora porei passar a palavra para Pedro Lendecker, que ele vai explicar para todos nós a justificativa de a gente escolhermos o caso 737 MAX da Boeing. Agora a gente vai apresentar uma linha do tempo que a gente criou com o objetivo de datar os acontecimentos que a gente julgou mais importantes nesse caso. Bom, em 2010, a Boeing inicia a criação da aeronave 737 MAX, a qual iria competir com a aeronave A320neo da Airbus. Já em 2018, o primeiro acidente envolvendo a aeronave 737 MAX acontece, no dia 29 de outubro na Indonésia. 5 meses após esse primeiro incidente, em março de 2019, a segunda queda ocorre, na Etiópia. Bom, em função disso, apenas um dia após a segunda queda, a China resolve barrar o 737 MAX e foi uma medida adotada por diversos outros países logo em seguida. Então, seguindo essa mesma lógica, 2 dias após o decreto da China, a FAA, que é a Administração Federal de Aviação, ela impede a circulação da aeronave 737 MAX, o que marca o início de uma crise financeira enorme dentro da Boeing. Essa pauta se tornou ainda mais polêmica quando foi divulgada a gravação de uma reunião que aconteceu cerca de um mês após a primeira queda, quando um grupo de executivos da Boeing se reuniu com a União de Pilotos da American Airlines. Na gravação, os pilotos confrontam os executivos, alegando que não foram informados o suficiente a respeito do avião. Em outubro de 2019, o CEO Dennis Muilenburg foi até o Congresso testemunhar a respeito dos acidentes ocorridos, onde foi fortemente criticado pelos senadores e desempenhou uma comunicação ruim. Um exemplo disso foi que, ao ser questionado no motivo da Boeing não ter alarmado para possíveis acidentes e não ter parado a empresa até descobrir o que havia de errado, o CEO apenas alegou não ter entendido o que o senador quis dizer com a pergunta. Tendo em vista todos esses acontecimentos, o board da Boeing decidiu demitir Dennis Muilenburg, afirmando que era necessário restaurar a confiança da companhia. E divulgou em janeiro comunicações internas que mostram a total indignação dos funcionários que alegam que aquela não é a cultura da Boeing. Como consequência desses acontecimentos, a reputação da Boeing foi extremamente prejudicada, o que ficou claro com os comentários feitos nas redes sociais e as matérias veiculadas pela mídia, e o que fez com que chegassem também as consequências financeiras para a empresa. Após um primeiro acidente, ocorrido no ano de 2018, a empresa não sentiu tão ativamente impactos financeiros. Porém, com um novo acidente, um novo caso, que aconteceu em março de 2019, a companhia sentiu mais ativamente esse impacto, por conta de uma perda de credibilidade e por conta também da suspensão das vendas do 737 MAX, que à época representava 1/3 das vendas totais de aviões da empresa. E nessa queda das vendas totais, a empresa que ano a ano se equiparava com a principal concorrente, a Airbus, passou a entregar metade do número de aviões vendidos até então. Para traduzir esse impacto em números, durante o ano de 2019, é possível apresentar o lucro líquido que a empresa reportou, que foi negativo no valor de 639 milhões de dólares, o que foi o pior resultado dos últimos 10 anos. Apesar disso, curiosamente, o dividend payout, que é o valor que a empresa pagou
de dividendos aos acionistas comparado com o lucro líquido foi de 700%, ou seja, a empresa pagou 7 vezes o valor que ela teve de lucro líquido. O que isso significa? Em geral, no mercado, quando uma empresa tem uma má gestão, uma má administração, ou quer compensar o acionista por alguma perda, ela geralmente bonifica o acionista por meio de um dividendo mais alto do que é praticado atualmente. Por exemplo, na Boeing, o dividendo médio, o dividendo payout médio que praticavam era entre 30% e 55% do lucro líquido. Resultados finais: em 2020, a companhia estimou um prejuízo na casa de 18 bilhões de dólares. E mais recentemente, no ano de 2021, a Boeing foi condenada a pagar 2,5 bilhões de dólares por conta de um indício de fraude. Agora, no plano de ação da Boeing, eles deviam ter dado apoio aos familiares de forma mais rápida, disponibilizando apoio psicológico e psiquiátrico, assessoria jurídica, arcando com os custos pessoais e com as despesas funerárias dos que não sobreviveram. Para que a sustentação financeira da empresa seja garantida, é necessário que se crie um plano de austeridade, em que nele contenha corte de despesas desnecessárias, corte de funcionários e avaliação de mercados mais rentáveis, mais eficientes. Para a mitigação da perda do valor da companhia e da credibilidade perante os investidores, é necessário que se tenha uma comunicação mais transparente, visto que recentemente a empresa foi multada em 2,5 bilhões de dólares por conta de uma fraude. Isso deve ser inaceitável. Isso pode vir a prejudicar os investidores, prejudicar os acionistas, de forma que eles mesmos possam vir a processar a empresa, trazendo uma perda de valor maior do que já teve recentemente. Além disso, é importante também que a empresa ela venha a público informar a interrupção de suas atividades. Então, assim, ela vai estar evitando novos acidentes. E também ela visa a inspeção e a revisão de todas as aeronaves da empresa, e não só o 737 MAX. É necessário também informar que durante esse período a empresa ela irá buscar de fato novas tecnologias, peças de alta qualidade e também uma equipe de ponta para que um possível retorno da empresa, todas as aeronaves elas estejam 100% modernizadas, qualificadas e seguras para o consumidor. Outra sugestão é a criação de um canal oficial como um blog, com as atualizações e informações do caso e da empresa como um todo, e a presença de um porta-voz oficial. Esse canal, essa plataforma, vai servir como base para a reconstrução constante da reputação da Boeing. Além disso, após fazer as modificações necessárias e certificar da segurança total do avião, a Boeing deveria mudar o nome do 737 MAX a fim de demonstrar que houve uma transformação completa do avião e explicar ao público exatamente o que foi feito para tentar recuperar a reputação daquele modelo sem gerar desconfiança. Uma das nossas recomendações é que a empresa tenha uma abordagem mais transparente com seus funcionários, sócios e para todas as empresas e pilotos que utilizam da marca Boeing, pois será através de uma comunicação clara e eficiente que poderemos recuperar a confiança da empresa, não somente dos seus clientes, como também para todas as pessoas que operam os equipamentos de Boeing. Assim como acreditamos que através de uma pesquisa interna e externa, e principalmente anônima, poderíamos ter uma ideia de como o público está reagindo frente à marca. Outra medida que recomendamos é que a empresa precisa resgatar a sua história, sua cultura e valores da empresa, pois, de acordo com o Van Riel, a comunicação será mais clara se a marca tiver uma história corporativa sustentável como fonte de inspiração para todos os públicos e departamentos, e para assim voltar a ter o controle da identidade da marca e sua reputação. Por isso, recomendamos a troca da logo de marca atual para uma que demonstre a história e a segurabilidade da empresa, para que assim seja possível comunicar ainda mais sobre a empresa do que somente o seu nome. Bom, então chegamos ao fim do nosso seminário. Aqui estão as referências que foram usadas durante a nossa pesquisa. E nós gostaríamos de agradecer a todos que assistiram a esse seminário, e principalmente a professora Carla por ter nos dado a base para fazer todo esse trabalho. Obrigado.